Tá feliz. Oi, galerinha. Eu vou corrigir aí essa carrada de exercício. Começava na página... Isso, fizemos a 30. Isso, 5 e 6 também. Áreas e figuras planas. Eu vomitei bem rápido a matéria em cima de ti, lembra? E agora a apostila quer que tu conclua por conta própria parte daquelas equações que eu rapidamente coloquei no quadro. Sudeste ainda é a região mais cara para construir. 762,22 por metro quadrado. Moradores do Sudeste foram... Muito bom o texto. Com base na reportagem, responda as questões. O que significa a expressão metro quadrado citado no texto? E aí, galerinha, o que é isso? Cada metro. Como é que é? Cada metro multiplicado por ele. Unidade de área. Unidade de área é a resposta esperada. E é o que tu falou, é verdade. Metro quadrado é o metro multiplicado por ele mesmo. Só que ele queria que a gente entendesse que naquele texto representava uma área. É isso mesmo. É uma unidade de área. Um metro quadrado precisa ser quadrado? Isso que é importante também entender, né? Eu posso ter um metro quadrado sem ser 1 por 1. Eu consigo, né? Dois números que multiplicados deem 1, por exemplo, 2 e 0,5. Se eu pegar um retângulo de meio metro por 2 metros, 2 vezes 0,5 também dá 1 metro quadrado. Beleza? Então é importante saber disso, né? Vamos ver na página 32 qual a continuação que ele dá. Página 32, letra B. Escreva a função f que expressa o valor do imóvel construído em função da área na região sudeste. No enunciado dizia o valor, né? Então f de x, para ficar bonitinho, o professor escreveu y. Tudo bem, tudo bem. F de x é igual, qual era o valor? 67. Isso aí. Vezes x, assim 1 metro quadrado dá aquele valor, 2 metros quadrados dá o dobro, 3 dá o triplo, simples assim. Lendo pode dar a sensação que é uma coisa difícil de se fazer, né? Mas era só para ver se o cara está acordado mesmo. Qual é o valor da construção de um imóvel com 150 metros quadrados na região sudeste? Pô, meu querido, ele pedia para usar a calculadora, eu te sugeri para não usar, mas eu vou. Já estou há um ano encacetada multiplicando na tua frente, nem um retardado para te estimular. E pela madrugada, eu não vou te fazer pagar para me ver multiplicar, né? Até porque isso não te curou ainda da multiplicação. Só Deus pode te ajudar, eu acho, meu querido. E pelo amor de Deus, tem que ser muito vadio para não saber multiplicar com a tua idade, né, cara? Então deu 115 mil com 83. Concorda comigo? E aí pode escrever, né? O valor em reais, né? Vai ficar em reais 115 mil com 83. Vai ficar bonitinho. Letra B. O custo da construção de imóvel no Rio de Janeiro foi de R$ 175.309,77. Determine a área deste imóvel. Pô, peraí. Isso aqui é o que define o valor, não é? E ele falou quanto é que era o valor. Ele falou que o valor era 175.309,77. Isso tem que ser igual a 767,22 vezes x. Dividindo ambos os lados por esse valor, dá aquela sensação de que o número que estava multiplicando passa dividindo igual a x. X é igual... Não vou fazer conta nenhuma, está aqui na minha frente a resposta. 228,5 o quê? Metros quadrados. Falta da unidade, sempre gera um descontinho, não se esqueçam. Na munheca era um ótimo exercício, né, cara? Treinar a tua divisão ali, né, meu? Se tu teve essa garra aí.
E tu vê, né, cara, tô dando aula em cursinho aí fora e eu vejo gente usando calculadora, mas eu fico tão puto. O cara querendo fazer vestibular para medicina, treinando com a calculadora do lado. Ah, já dou nos dedos, gente. Já falou, não quero ofender ninguém, mas vai dar merda. Não vai, não tem como. Absolutamente, eu sei multiplicar. Todo cara, eu tô há 10 anos fazendo isso, multiplicando que nem um retardado, sempre. No vestibular eu tenho que dar tudo de mim para terminar a prova. Tudo, e eu termino esgotado e no final ainda sobra uma margem só para eu respirar de 5 minutos, depois de passar as bolinhas, marcar as bolinhas. Claro que eu faço todas as matérias, quando é matemática e outras matérias, eu faço as outras matérias também, não fico só, né, no vestibular todo trabalhando na matemática, aí não tem graça. Mas tu vê, se para mim é trabalhoso e eu me esforço, eu imagino para o aluno que não usa, que não faz conta, é impossível, é impossível. Aí eu falei, cara, tu usa calculadora quando tu já te esforçou na munheca. E tem que ser no dia a dia, querendo agilidade, adquirindo agilidade, medindo o tempo que está demorando e buscando matar a tua marca na multiplicação. E outra, sem perda de qualidade, a melhorar a velocidade com um resultado exato sempre. Pô, cara, tem que ser guerreiro para fazer isso. E se aí tu faz isso, né, aí tu vai pro topo. Aí tu vai pro topo. Show! Área é um número real positivo que representa a medida de uma superfície limitada. A gente falou, né? Tentei te mostrar a ideia de contar quadradinhos, né? E ele foi lá e deu vários exemplos ali, mostrou a ideia do triângulo, fez os quadradinhos, muito didático, muito didático. Página 33, área de quadriláteros. Troca de ideias, ele foi lá e mostrou uma planta baixa pra gente, uma planta baixa com as cotas todas em centímetros. Medidas, né, na engenharia, né, e na arquitetura a gente chama de cota para ficar chique. E tu acredita, cara, que quando tu for fazer arquitetura e engenharia, os caras vão te falar o seguinte, quando tu vai fazer uma cota, não é assim como o livro fez, não. Sim, né? Não. Quando tu for fazer uma cota, cara, tem que ter uma setinha na ponta, assim, ó, e a setinha tem que ser comprida. Não pode ser uma seta rombuda, assim, ó. Tem que ser uma seta elegante, fina, longilínea. É sério, é todo cheio das frescuras, meu querido. É todo cheio. Ah, se o número não cabe aqui, aí tu alonga a linha, mostra que vem dali com a seta alongada e longilínea e bota o valor aqui fora. É cheio das frescuras, tem norma, né, pra seguir aí. Ali tá bem mal e porcamente colocadas as cotas, certo? Então não pense que vai ser assim que tu vai fazer, não. Um programa, né, professor, de computador? Não, é na munheca mesmo. 2015, professor, sim. E depois tem outra matéria que tu aprende a usar o programinha, né? Com base na planta, responda. Qual o quadrilátero que representa as medidas dos lados congruentes e as medidas dos ângulos congruentes? E como se determina a área deste quadrilátero? Essa charada difícil de matar. Não se ofenda. Se alguém erra, os caras capricham, né? Quadrilátero, lados iguais e ângulos iguais, quem? Não sei, nunca vi. Né? Então, um quadradinho clássico. Como é que se calcula a área desse quadrado? Legal, lado vezes lado, poderia escrever por extenso. Ou área igual a L ao quadrado, eu acho elegante. Aí, na verdade, a gente entende por que elevar a 2 chama-se elevar ao quadrado. Porque quando a gente pega um número e eleva ao quadrado, nós estamos calculando a área de um quadrado que tem aquele lado. Então, elevar ao quadrado nasceu disso. E elevado à terceira? Cubo, porque fazendo assim, a gente calcula o volume de um cubo. O volume de um cubo. E elevado à quarta? Não tem figura com 4 dimensões para a gente calcular nada, então não tem uma figura geométrica, né, para a gente denominar o significado de elevado à quarta potência, certo? Eu fui aprender isso depois de velho, que me revolta, né? Que custa o professor avisar isso, ajuda a gente a entender o que é elevado ao quadrado e elevado ao cubo. Tá? Letra B. Qual o cômodo que tem a forma de um quadrado? E agora vamos ver quem é que tem os lados iguais? Quarto. Não se ofendam, vai melhorar. Eu prometo. É aquela que levanta a moral do cara. Acertei, bicho, descobri. Determine a sua área em centímetros e em metros quadrados. Me
de centímetro e metro quadrado, ferrou! 450 vezes 450, não empilhem zeros, meus amores. Façam assim, ó, 5 vezes 5, 25, 20 mais 2, 22, 4 vezes 5, 20 foi 2, 16, 17, 18, 5, 2, 10 foi 1. E aí, esses dois zeros aparecem ali no final. Não empilhem zeros. E aí deu 202.500 centímetros quadrados. Eu acho que o autor queria que tu depois calculasse a área fazendo 4,5 vezes 4,5. Afinal, 4,5 metros é 450 centímetros. Claro que como eu ignoro as vírgulas, né, antes a gente vem fazendo assim, né, eu sei que no final das contas, quando eu fizer 45 vezes 45, vai dar o mesmo 20 com 25. E, duas casinhas após a vírgula. Eu acredito que ele queria que tu fizesse assim, para que tu por conta própria percebesse que complete. Perceber que para transformar de centímetro quadrado para metro quadrado teria que dividir por 10.000, ou de metro quadrado para centímetro quadrado multiplicar por 10.000. Diferente de quando a gente transforma de metro para centímetro, que é vezes 100, ou de centímetro para metro, que é vezes 100. Aliás, é 100 ao quadrado, por isso que dá 10.000. Tudo bem para vocês? De metro para centímetro, a relação é 100. De metro quadrado para centímetro quadrado, a relação é 10.000, porque é 100 ao quadrado. Tudo bem para vocês? 100 vezes 100? Beleza. Realmente, eu evito observar a resposta antes de eu fazer, porque perde a emoção, tu imagina, né, cara? Aí eu não sou professor, eu sou copista. Eu fico ali copiando uma resposta. Né? Eu até prefiro material que tem o gabarito separado, para dar emoção, né? Certo? E realmente, o cara calculou nas duas unidades separadamente. Porém, tu vê, como eu te mostrei aquela aula de transformação, talvez tu tenha calculado uma, né? E já transformado, acreditando na minha palavra. E seria legal tu perceber sozinho. Isso é o que o autor queria, né? O tal do construtivismo. Como é moderna essa apostila. Como é bom esse material. Vamos que vamos. 34. E eu não estou sendo irônico não, tá? Eu estou sendo sério mesmo. O material é muito bom. Página 35. Precisa ver, cara, tem material que ele é curto e grosso, entendeu? Material mais, né? Vai fazer um sendo extensivo aí. Não tem historinha para te contar. Tem uma folha com as fórmulas tudo apinhada e uma carrada de exercício para tu fazer. Ou seja, teoricamente tu já sabe a matéria, tu entendeu, tu só vai exercitar. Mas não é a realidade atual, né? A realidade atual é que tem muita gente que vai pro cursinho sem saber porra nenhuma, vai aprender no cursinho. Aí o cara tem que ser mago mesmo. Letra C. De acordo com os resultados encontrados no item anterior, como se pode transformar a área em centímetros quadrados para metros quadrados e vice-versa? Respondemos já, né? Assim, metro quadrado, centímetro quadrado, vezes 10 na quarta. Vai ficar elegante, né? Vezes 10 na menos 4. Aí ficou legal, aí valeu a pena. Né? Tudo bem para vocês? Multiplicar por 10 na menos 4 é dividir por 10.000? Né? Porque se eu for escrever ali, pelo amor de Deus, né, cara? Aí vai ficar, vamos dormir. Letra D. Se tu escreveu por extenso, show, tá, cara? Aquela fala de minutos atrás. D metro quadrado para centímetro quadrado multiplicando por 10.000. D centímetro quadrado para metro quadrado dividimos por 10.000. Qual o quadrilátero que apresenta apenas os ângulos internos congruentes, retos? E como se determina a área desse quadrilátero quando o comprimento mede B e a largura mede H? Claro, ele está falando do retângulo. O cara que tem ângulos retos, o nome diz, né? Concorda comigo? De reto, ângulo. O cara que tem ângulos retos. Um quadrado é um retângulo? Sim, é um retângulo especial. Muito bem. Um retângulo é um quadrado? Não, porque a definição de quadrado exige que além dos ângulos, os lados sejam iguais, né? É isso aí. Mas no retângulo também os lados opostos são congruentes ao quadrado. Sim, mas precisa ser todos congruentes entre si, né? É isso aí. Show de bola. Letra E.
Se o cara tem comprimento B e o outro comprimento H, B vezes H. Tínhamos discutido isso. Qual é a justificativa para essa multiplicação? Porque se eu separar numa mesma unidade o tamanho da altura e o tamanho da largura, ou comprimento e largura se tu preferir, ou base e altura, dá o nome que tu quiser, não tem problema nenhum. Fazendo esta multiplicação, eu estou calculando quantos pedacinhos dessa unidade estão sendo usados no todo, né? É velha ideia de contar quadradinhos. Letra E. Quais os cômodos do apartamento que apresentam a forma retangular? Sala, cozinha, banheiro, área de circulação. Mais algo? Vamos ver se eu estou acertado. Sala, cozinha, a cozinha e área de serviço ele colocou. Ai, erraram. Banheiro, área em circulação, ele chamou circulação, e quarto. É, eu escutei a galera falando do quarto aí. Tem um quarto que é retangular. Ah, tá certo, cara. Tu vê. Sorte que eu tinha falado minutos antes, né? Que um quadrado também é um retângulo. Concorda comigo? Então o quarto entra. Isso é que era difícil. Isso aqui que era a pegadinha clássica, ó. Perigosíssimo. Pode inclusive completar, pois... Não sei se depois ele fala isso. Às vezes eu... Não, né? Pois um quadrado também é um retângulo. Pois um quadrado também é um retângulo. E ali tinha cozinha com o quê? Com área de serviço. Muito bem. Depois, letra F. Determine a área da sala em metros quadrados. Por favor, quais eram as dimensões da sala? 350 por 650? Beleza, já passamos para metros, concorda comigo, já que ele pediu em metro quadrado, né? E fazendo o produto obtemos 22,75 metros quadrados. Muito obrigado. Show de bola. Isso já é o item F. Certíssimo. Letra G. Terraço técnico é um espaço externo utilizado para acomodar o equipamento de ar-condicionado. A que quadrilátero o terraço técnico do apartamento se assemelha? Realmente, ó, é um paralelogramo. Paralelogramo. H. Demonstre, a partir da figura abaixo, como determinar a área de um paralelogramo. Pois então, legal, mas é importante a gente dar aquela justificativa, né? Eu acho que até a gente chegou a dar a ideia, né? Eu quero ser uma pontilhada aqui, uma das pontas. Certo? Temos uma setinha do outro lado e desenhei. Perfeito. Então vou fazer o seguinte, vou juntar aquela parte que nós recortamos lá, que estava aqui, né, pontilhada aqui. Vou juntar com o resto da figura. Beleza. E quais são as dimensões? Vamos ver. Isso era H, né? Ele chamou de H. Isso ele chamou de B. Como virou um retângulo, eu demonstrei que basta fazer base vezes altura. Demonstrei graficamente que dá para transformar qualquer paralelogramo em um retângulo. Muito bem. Letra I. O sujeito só descreve o que a gente acabou de falar aqui, além de mostrar exatamente o desenho que tu sugeriu, ele descreve
essa operação, traçando um segmento de reta interna, paralelograma, né, foi exatamente o que a gente fez. Traçamos um segmento, dividimos, achamos um triângulo retângulo aqui, que se encaixava perfeitamente do outro lado. Não custa citar, né? Paralelogramo é o quadrilátero cujos lados opostos são paralelos e, portanto, são congruentes. São congruentes. Um retângulo é um paralelogramo. Lados opostos paralelos e congruentes. Um quadrado é um paralelogramo. Também, olha que interessante. Isso gera, fica à vontade, isso gera pegadinhas chatas no vestibular, né? É aquela pegadinha meio covarde, que na verdade não testa a capacidade de resolução do problema do cara, mas testa a capacidade de ficar atento a essa situação. Que classificar um cara como paralelogramo não o impede de classificá-lo como quadrado ou como retângulo, certo? Isso é bem perigoso. Fica ligado, meu querido. Isso é uma coisa que me deixava bastante medo no vestibular. Eu percebendo as questões, eu sei, eu não vou conseguir filtrar essas pegadinhas tudo. E realmente é difícil, às vezes, mesmo depois já tendo passado por aquela pegadinha, tu volta a cair nela. Eu já caí em pegadinhas iguais 1000 vezes. Determine a área do terraço em metros quadrados. Já que a base era quanto? Quanto? 200? Então 2 e a altura? 100 centímetros por 200 centímetros, certo? 2 metros quadrados, então, já que ele pediu metros quadrados. Muito bem. Então, eu estou supondo que é uma coisa corriqueira e tranquila para todos transformar de centímetro para metro, né? Então, acabou. Não estou fazendo muita cerimônia com isso. J, na página 35 já. Chatinho, Juliano. Tanta coisa bonita, né? Queria te falar sobre a anticlepsidra, que é uma coisa muito mais divertida, mas vão ter que esperar mais uns 8 meses. A que forma a sacada lá? A que forma a sacada do apartamento se assemelha? Trapézio. Então, qual é a classificação de trapézio? Importante a gente lembrar. As lados são paralelos. São dois lados opostos e paralelos. E outros não paralelos. E os outros dois lados não são paralelos. Perfeito. É isso. Dois lados. Primeiro é um quadrilátero. Esses dias eu fui fazer um problema de física. Tinha que calcular a área do gráfico. Olhei assim de supetão, um trapézio. Buf, fiz, não bateu o gabarito. Ué. Aí eu olhei, o cara tinha 5 lados, um ladinho ali. Então tu vê, né, cara? No olhômetro assim muito rápido eu cometi um erro de matemática ultra básica, né? Então não custa. Quadrilátero. Trapézio é quadrilátero de lados opostos, que são chamados de base. Um vai ter que ser maior que o outro, para que os outros lados não sejam paralelos. Então a base maior a gente chama de base maior, e a menor a gente chama de base menor. E a distância perpendicularmente medida entre elas a gente chama de altura. Tem 3 tipos de trapézio. Tem o trapézio retângulo, que ele tem 2 ângulos retos. Tem o trapézio escaleno, que os lados não paralelos têm a mesma medida, podemos representar assim com marquinhas. E tem o trapézio escaleno, que os lados não paralelos são nitidamente diferentes, como nesse caso aqui. Falou dois escalenos. Falei 2 escalenos? Doença. Isósceles, escaleno. Obrigado. Engraçado, eu fui escutando a galera falar, achei que eu tô arrombando, então até sabendo. E tu vê, né? Às vezes o cérebro falha. Muito bem, obrigado pela correção, gente. Letra K. Letra K. Demonstre como determinar a área de um trapézio considerando a figura abaixo, em que B representa a medida da base maior e Bzinho da base menor. E H a altura. E aí? Como é que a gente vai pegar aquela figura? Deixa eu ver a figura que ele fez, assim. Bzinho, Bzão e H. Faz a mesma coisa que fez no paralelogramo. Fazer a mesma coisa que a gente fez no paralelogramo. Bota lá do outro lado, né? Cada base desse triângulo é Bzão menos Bzinho. Dá pra... Ah, interessante, isso é importante, né?
se daqui até aqui é Bzinho, ó, daqui até aqui, para eu poder achar esse cara, eu teria que fazer Bzão, Mais vezes. soma os dois, Bzão mais Bzinho, Eu fiz isso. Então, soma os dois, e daí divide por 2, porque se ele somar, tu vai ter a medida dos dois. Daí só que a medida dos dois é como se fosse a multiplicar depois. não só, deixa eu entender o raciocínio, só deixa eu entender. É que Somar os dois e dividir por 2. Se eu somo esse tamanho todo com esse tamanho menor e divido por 2, eu estou achando um tamanho médio. E aí isso significa o quê? vai dar o lado de um só. Somando no quadrado, no retângulo. Tá, então a gente fez a mesma coisa de antes, a gente jogou isso aqui, para fazer desse jeito. Pois é, né? Aí a gente tem que estar supondo que é um triângulo, que é um trapézio escaleno. E foi o que ele fez? Desculpa, isósceles, óbvio. Foi o que ele fez aparentemente, né? Isso de certa forma facilita a nossa vida, né? Mas tu vê, é uma prova parcial se a gente fizer dessa maneira. Essa diagonal dos dois triângulos, calcular os dois somar. Eu acho que é mais honesto, porque aí fica geral. Tá? A ideia é que quem usou essa ideia de cortar e colocar lá tá maravilhoso. Parabéns. Foi ótimo, até porque o desenho era assim. Show. Só que aí eu fico com medo, e aí como é que ela vai acreditar que o trapézio escaleno vai funcionar também, né? Certo? Então eu vou, acho, na segunda alternativa. Porém eu quero entender como é que vocês acharam o tamanho ainda não entendi por que somar e dividir por 2 deu esse tamanho aqui. Porque se tu somar, tu vai descobrir os dois lados. Somar, daí quando tu divide por 2, fica com um só e depois tu multiplica por H. Daí vai dar. E não, isso eu concordo. Depois, se vocês me provarem, né, que eu ainda não consegui conceber por que esse tamanho, eu não consegui entender de forma simples com a explicação de vocês, por que esse tamanho é Bzão mais Bzinho sobre 2, eu não me convenci ainda. As duas bases elas vão ficar de tamanhos iguais. Vai ter a média delas. E por que a média delas não entendi? Por que fazendo isso brota a média delas, não entendi? Vai distribuir as medidas igualmente entre um e outro. Quando a gente tirar um pedaço de Pois é, e aí que tá, eu queria fazer uma conta que fizesse sentido retirar aquele pedaço ali, jogar lá e eu provo que dá uma média. Porque a sensação que me dá é que vocês já sabiam que aquilo ali tinha que ser a média das bases vezes a altura, porque vocês já sabiam a área do trapézio. Tá entendendo? Eu tô já brincando com o coelho na cartola já. Entendeu? Então eu queria, eu não fiquei satisfeito, eu queria uma... E é honesto. Parabéns, eu estou adorando a participação de vocês. É esse o objetivo da aula mesmo, a gente fazer umas sinapses diferentes. Então vamos tentar ver se dá para provar por que aquilo ali ficou a média. A gente pode supor, por exemplo, que esses triângulos do lado, já que é um isósceles, podem ter uma base de x, por exemplo. Aí fica Quando a gente recortou, né, se eles eram iguais, era x e x. Aí ficaria a base de cima, Bzinho, e a base de baixo, Bzinho mais 2x. Então, ao deslocar o triângulo para lá, eu faria duas bases iguais, Bzinho mais x em cima e Bzinho mais x embaixo. Aí Certo, pegamos esse x e jogamos aqui. Então ficamos duas áreas que é x mais bzinho, que são iguais. E cadê o bzão? Que eu queria provar que isso aqui tudo é bzão mais bzinho sobre 2, né? Vamos pensar assim. Olha só, se elas eram iguais, quanto mede cada uma delas? Eu pego o tamanho todo que é bzão, retiro o bzinho, concordam comigo? Aí sobra isso e isso, né? Para eu achar um valor desses aqui, é só eu dividir por 2. Ou vamos fazer que bzão menos bzinho sobra as duas pontas, sobra 2x. Tá multiplicando, passa. É igual a x. Achamos o tamanho de cada pedaço daquele que foi retirado, certo? Beleza? E qual é o tamanho que restou? Deixa eu ver. Então, aquele x que é bzão menos bzinho sobre 2, somado com bzinho gerou a nova base, né?
Então, Bzão menos Bzinho sobre 2 mais Bzinho é a nova base. Vou tirar o MMC, na verdade vou multiplicar esse embaixo por 2. E aí vai ficar Bzão menos Bzinho mais 2Bzinho sobre 2. Ah, não, agora sim. Agora eu acredito, porque antes eu estava acreditando na tua palavra e no teu consenso. Eu particularmente tive dificuldade de entender que somando as duas bases dividindo por 2, dava o tamanho da base resultante, certo? Não que não fosse possível enxergar isso, tá, gente? Era mais uma provocação para ver se algebricamente tu conseguia me provar o que eu estava te perguntando. Agora que eu provei algebricamente que essa base de fato é a média das outras bases, aí sim eu aceito fazer base vezes altura, já que virou um retângulo. Base maior mais base menor sobre 2, a média das bases, vezes a altura. Mas vamos a outra prova. Vamos a outra prova que eu gostei muito da outra prova sugerida. E vamos ver se ela fecha de fato para um triângulo, para um trapézio escaleno. Vamos fazer um trapézio escaleno. Agora estamos indo um pouco além da apostila, certo? Só para nos divertir. Vamos ver. A dica foi separar em 2 triângulos, né? Certo? Ambos os triângulos vão ter a mesma altura. Um tem base Bzinho, a outra tem base Bzão. Área desse triângulo aqui, Bzão vezes H sobre 2. Nós já chegamos a discutir a área de triângulo na apostila ou ainda não? Já, né? Já passamos por isso agora há pouco. Isso foi desse, né? Vamos fazer agora a área desse outro cara aqui, ó. Se tu, né, pode enxergar ele jogado aqui para cima, a gente podia girar essa figura, né? Isso seria a base, a altura, o mesmo valor de antes, sem problema nenhum. Então, base vezes altura sobre 2. E como eu quero a área de tudo, eu somo. E aí ficou Bzão vezes H mais Bzinho vezes H sobre 2. E colocando o H em evidência, podia colocar o H atrás, à frente, né? Faz, né? O produto ali pode comutar. Eu achei mais legal. Essa aqui é mais geral. A outra, com um trapézio escaleno, não sei, não vai encaixar essa figura aqui para formar um retângulo, né? Mas aí pelo menos formaria um paralelogramo, né? Eu acho. Tem que raciocinar, dependendo da maneira que tu cortar. Mas aquela prova ali, eu achei menos, né, menos bonitinha do que essa aqui. Essa aqui eu adorei. Muito bom. Vamos ver o que o autor nos diz. Ó, o do autor ainda é um pouco diferente, eu acho. Duplicando o trapézio e dispondo-os como mostra a figura, formamos um paralelogramo. É o que eu disse, ó. E aí serve para se for escaleno também, gente. Ele vai lá, pega o paralelogramo, gira ele e encaixa aqui, ó. Certo? E aí forma um paralelogramo. E a área do paralelogramo é base vezes altura, que foi o exercício anterior. E como são 2, e eu quero a área só de 1, divide por 2. Certo? Beleza? Detalhe, né? Quando eu fizer isso, a base desse paralelogramo vai ser Bzão mais Bzinho. Certo? Por isso que fica a média das bases. Legal, olha que interessante. 3 provas, né, distintas para calcular a área do trapézio. Eu não entendi a parte de pegar o triângulo e girar. Vou fazer aqui. O trapézio, não é? Vamos ver. Vou fazer um cara assim, ó, para ficar fácil de te acompanhar pelo quadro. Fazer um cara assim. Você traça a pontilhada e gira. Não, eu só duplico ele mesmo, vamos ver? Eu vou pegar esse cara aqui, né, essa figura aqui, e vou fazer de tal forma que ele se encaixe. Então eu vou ter que pegar isso e fazer assim, né? Essa ponta vai mudar de posição, né? Vamos tentar fazer essa figura. Tinha 1 aqui de altura. Essa aqui é a base menor, tem 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
aqui. E a outra maior tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pra ser bem honesto, pra tu não achar que eu tô te enganando. Não é que... eu falei, eu girei ali, pô, eu faço isso há séculos, né? Mas eu confesso, a pergunta foi muito importante. Não é fácil tu perceber que de fato vai virar um trapézio. Essa- Achei que tava puxando triângulo só. Essa base, né, a base desse paralelogramo é Bzão mais Bzinho. Isso aqui é a altura H. A área vai ficar Bzão mais Bzinho vezes H. Mas eu quero a área só de um deles, não dos dois. Divide por 2. Uma prova bem bonita também, né? Certo? Muito legal. E sem dúvida existem outras formas de fazer essa dedução. Show! Letra L. Determinar a área da sacada em metros quadrados. Acho que o vídeo está